Mikhail Bakhtin. Estética da criação verbal. A criação estética é, pois, um exemplo particularmente bem-sucedido de um tipo de relação humana, aquela em que uma das pessoas engloba inteiramente a outra e, por isso mesmo, a contempla e a dota de sentido, em relação assimétrica de exterioridade e de superioridade, que é uma condição indispensável à criação artística. Esta exige a presença de elementos transgredientes, como diz Bakhtin, isto é, exteriores à consciência tal como ela se pensa do interior, mas necessários à sua constituição como um todo. A simetria, a cujo respeito Bakhtin não hesita em recorrer a uma comparação eloquente. A divindade do artista reside em sua assimilação à exotopia superior. Enquanto antes exigia a assimetria entre o personagem e o autor e a superioridade do último, Bakhtin agora não se cansa de repetir em suas obras, as que abrangem a pesquisa sobre Dostoiévski, aparece um herói cuja voz é construída da mesma maneira que se constrói a voz do autor num romance de tipo habitual. Agora é o herói que realiza o que o autor realizava. O autor não tem qualquer vantagem sobre o herói, não há nenhum excedente semântico que o distingua dele. E as duas consciências têm direitos perfeitamente iguais. As ideias de Dostoiévski, o pensador, entrando em seu romance polifônico, entabulam um grande diálogo com as outras imagens de ideias em um pé de perfeita igualdade. Para falar como Buber, Dostoiévski seria o primeiro a assimilar as relações entre autor e personagem, as relações do tipo eu-tu e não mais eu-isso. A referência ao absoluto e, portanto, à realidade que sustentava a concepção anterior encontra-se agora rejeitada. Bakhtin até escreve: a representação artística da ideia só é possível quando esta é posta acima da afirmação ou da negação, sem por isso ser trazida de volta à categoria de uma simples experiência psíquica. O romance monológico conhece bem dois casos: ou as ideias são assumidas por seu conteúdo e então são verdadeiras ou falsas, ou são tidas por indícios da psicologia das personagens. A arte dialógica tem acesso a um terceiro estado, acima do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, assim como no segundo, sem que por isso se reduza a ele. Cada ideia é a ideia de alguém, situa-se em relação à voz que a carrega e a um horizonte a que visa. No lugar do absoluto, encontramos uma multiplicidade de pontos de vista, o das personagens e o do autor que lhes é assimilado. A eles não conhecem privilégios nem hierarquia. Poderíamos, desse ponto de vista, distinguir 4 grandes períodos, 4 linguagens, conforme a natureza do campo em que ele observa a ação desse pensamento: o fenomenológico, o sociológico, o linguístico e o histórico-literário. No decorrer de um 5º período, os últimos anos, Bakhtin tenta a síntese dessas 4 linguagens diferentes. O período fenomenológico é ilustrado pelo primeiro livro de Bakhtin, consagrado à relação entre autor e herói. Ele a considera como um caso particular da relação entre esses dois seres humanos e volta-se, portanto, para a análise desta. Mas apercebe-se então de que tal relação não pode ser considerada como contingente, podendo não existir. Ela é indispensável, pelo contrário, para que o ser humano se constitua num todo, pois o acabamento só pode vir do exterior, através do olhar do outro. É também um tema familiar aos leitores de Sartre. A demonstração de Bakhtin segue 2 planos da pessoa humana. O primeiro, espacial, é o do corpo. Ora, meu corpo só se torna um todo se é visto de fora, ou num espelho, ao passo que vejo, sem o menor problema, o corpo dos outros como um todo acabado. O segundo é temporal e relaciona-se à alma. Apenas meu nascimento e minha morte me constituem em um todo. Ora, por definição, minha consciência não pode conhecê-los por dentro. Logo, o outro é, ao mesmo tempo, constitutivo do ser e, fundamentalmente, assimétrico em relação a ele. A pluralidade dos homens encontra seu sentido não numa multiplicação quantitativa dos eu, mas naquilo em que cada um é o complemento necessário do outro.
O período sociológico e marxista encontra seu coroamento nos 3 livros assinados pelos amigos e colaboradores de Bakhtin. Contra a psicologia ou a linguística subjetivas, que procedem como se o homem estivesse sozinho no mundo, mas também contra as teorias empiristas que se limitam ao conhecimento dos produtos observáveis da interação humana, Bakhtin e seus amigos afirmam o caráter primordial do social. A linguagem e o pensamento constitutivos do homem são necessariamente intersubjetivos. Bakhtin formula propostas positivas para o estudo da interação verbal na última parte de seu estudo sobre Dostoiévski e no longo ensaio sobre o discurso no romance. Ele analisa em especial a maneira pela qual as vozes dos outros, autores anteriores, destinatários hipotéticos, se misturam à voz do sujeito explícito da enunciação. Bakhtin constata que a literatura sempre jogou com a pluralidade de vozes presente na consciência dos locutores, mas de 2 formas diferentes. Ou o discurso da obra é em si mesmo homogêneo, mas se opõe em bloco às normas linguísticas gerais, ou então a diversidade do discurso, a heterologia, se encontra representada no próprio interior do texto. É essa segunda tradição que atrai particularmente a sua atenção, tanto dentro quanto fora da literatura. Daí o estudo das festas populares, do carnaval, da história do riso. Cada uma dessas vastas explorações pode ser julgada no domínio que lhe é próprio, mas também fica claro que todas elas participam de um projeto comum. Esse projeto já não pode ser reconciliado com a ideologia individualista, responsável por tantas outras afirmações de Bakhtin, e este último tem razão de lembrar que Dostoiévski está nas antípodas da cultura da solidão, principal e sem saída, da ideia do ser autossuficiente. Para distinguir as 2 doutrinas, Bakhtin opõe por vezes o personalismo ao subjetivismo. Este se limita ao eu. Aquele repousa na relação entre o eu e o outro. Bakhtin anuncia uma nova forma que mereceria receber o nome de crítica dialógica. Poder-se-ia-se dizer de modo esquemático que o comentário ocidental moderno se define por uma ruptura qualitativa entre o texto estudado e o texto de estudo. Se o comentário se situasse no mesmo nível do texto estudado, os dois versariam sobre o mesmo objeto e seu debate concerneria a verdade. Ao estabelecer uma ruptura radical entre os dois, o comentário renuncia à questão da verdade do texto e limita-se à do seu sentido, à descrição de suas formas e de seus funcionamentos. Desse modo, o texto estudado se torna um objeto, uma linguagem-objeto, e o comentário atinge a categoria de metalinguagem. Tal concepção, que já serve de base para a filologia clássica, encontra uma espécie de remate no estruturalismo, onde a atenção do observador se concentra nas relações materiais entre elementos constitutivos da obra. Isso torna possível a formalização deles, considerada como ideal da ciência. Para Bakhtin, tal posicionamento do problema deforma perigosamente a natureza do discurso humano. Reduzir o outro, aqui o autor estudado, a um objeto é ignorar-lhe a característica principal, a saber que é justamente um sujeito, ou seja, alguém que fala exatamente como estou fazendo ao dissertar sobre ele. Mas como dar-lhe de novo a palavra, reconhecendo o parentesco de nossos discursos, vendo em sua justaposição não a da metalinguagem e da linguagem-objeto, mas o exemplo de uma forma discursiva muito mais familiar, o diálogo. O trabalho do crítico comporta, portanto, 3 partes. Num primeiro nível, trata-se do simples estabelecimento dos fatos, cujo ideal, diz Bakhtin, é a precisão. Recolher os dados materiais, reconstituir o contexto histórico. Na outra extremidade do espectro situa-se a explicação por leis, sociológicas, psicológicas, até mesmo biológicas. Ambos são legítimos e necessários, mas é entre eles, de certo modo, que se situa a atividade mais específica e mais importante do crítico e do pesquisador em ciências humanas. É a interpretação como diálogo, a única que permite recobrar a liberdade humana. O sentido é, de fato, esse elemento de liberdade que traspassa a necessidade.
Sou determinado enquanto ser objeto e livre enquanto sentido, sujeito. Calcar as ciências humanas sobre as ciências naturais é reduzir os homens a objetos que não conhecem a liberdade. Na ordem do ser, a liberdade humana é apenas relativa e enganadora, mas na ordem do sentido ela é, por princípio, absoluta, uma vez que o sentido nasce do encontro de dois sujeitos, e esse encontro recomeça eternamente. O sentido é liberdade, e a interpretação é o seu exercício. Este parece realmente ser o último preceito de Bakhtin.